raízes aqui, olha. Fazendo aqui do lado, ax ao quadrado, mais uma linha do nosso rascunho, né? Tenho aqui ax ao quadrado mais bx mais c, o delta e o x', estes duas linhas. Se eu tenho que a raiz 1, x' é igual a menos b mais raiz quadrada do delta sobre 2 vezes a e x, duas linhas, é igual a menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, perceba que essas duas raízes, a única coisa que muda são esses sinais aqui, ó, que é justamente por isso que está mais ou menos. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta. Significa que eu tenho primeiro que fazer com o sinal do mais, depois eu tenho que fazer o cálculo com o sinal do menos. E vou encontrar as duas raízes. Mas, olhando aqui para o gráfico, como eu falei para vocês, esse ponto aqui, desse x do vértice, ele é o ponto médio. Eu tenho aqui um valor de x, tenho aqui outro valor de x e tenho esse valor que está bem no meio. Imagine que aqui seja 4 e aqui seja 8. Qual é o valor que vai estar bem no meio entre o 4 e o 8? Olhando assim intuitivamente, eu posso saber que é 6. Mas se for um valor um pouco mais difícil de calcular, um valor que tenha fração, por exemplo, ou tenha decimal, o que eu faço para encontrar o ponto do meio aqui? Você pode somar os dois e dividir por 2. Se aqui for 4 e for 8, eu faço 4 mais 8 dá 12. Dividido por 2 vai dar 6, que é o ponto do meio aqui. Eu preciso encontrar esse ponto que passa no eixo de simetria, que toca o eixo de simetria aqui. E para fazer isso, basta eu somar esse mais esse e dividir por 2. É isso que eu vou fazer aqui. Eu vou somar esse valor aqui, que é de uma raiz, somar com esse outro aqui e depois vou dividir por 2. E com isso eu vou encontrar meu x do vértice. Fazendo aqui, olha. x' menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Vou somar com menos b menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Se eu tenho um denominador comum, é 2 vezes a aqui e 2 vezes a aqui, eu posso colocar ele só 2 vezes a e vou somar todo mundo aqui em cima. Menos b mais raiz quadrada de delta menos b menos raiz quadrada de delta. Isso vai ser igual. Veja que aqui eu tenho mais raiz quadrada de delta e tenho menos raiz quadrada de delta. Então, eles se anulam. Porque mais raiz quadrada de delta menos raiz quadrada de delta dá zero. E aqui eu tenho menos b menos b. Então, eu vou ter 2 vezes menos b, que é o mesmo que menos 2... menos 2b, que está dividindo por 2 vezes o a. Aí aqui eu tenho 2 em cima e tenho 2 embaixo. Vai sobrar apenas menos b sobre a. Quando eu somo as duas raízes, eu chego em menos b sobre 2a. Aí eu preciso dividir por 2. Somei esse com esse, eu vou dividir por 2 para encontrar qual é esse aqui. Quando eu dividir por 2, eu terei aqui, olha, menos b sobre a dividido por 2. Eu tenho uma divisão de fração que está dividindo o número inteiro, mas todo número inteiro ele tem como denominador 1. Então, eu tenho uma divisão de frações, menos b sobre a dividindo 2 sobre 1. Para fazer uma divisão de frações, eu faço a primeira, menos b sobre a, multiplicando pelo inverso da segunda. Se o 2 estava em cima, vai para baixo, e 1 que estava embaixo vai para cima. Isso aqui fica menos b sobre 2a. Toda vez que eu precisar encontrar o x do vértice, ou seja, o x de uma equação de segundo grau que toca o eixo de simetria, aquele x onde vai ter o ponto de máximo ou de mínimo, basta eu fazer menos b sobre 2a. O que é o menos b sobre 2a? É que eu fiz a soma das duas raízes e dividi por 2.